Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à aula da semana 5 do PET 2, oitavo ano. Eu sou Ana Carolina e vou estar acompanhando vocês. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube e também no Instagram. Então, qualquer dúvida vocês podem acessar e mandar pra gente. Tudo bem? Então, vamos começar. Nessa semana nós vamos ver sobre os ângulos e os triângulos, né? E como eles se relacionam. Mas antes de tudo, vamos ver sobre os conceitos geométricos básicos, alguns conceitos que são básicos aí da geometria, ok? Então aqui tem representado para você, gente, do lado esquerdo ali, ó, os pontos. Vou marcar aqui. Então nós temos aqui os pontos, certo? Representados pela letra A, B e C. Sempre quando a gente tiver ponto, a gente vai representar com letras maiúsculas. E do lado direito da tela, nós temos as retas, que são as retas Rzinho, Szinho e Tzinho. Essas retas aqui a gente deu o nome a elas, certo? Todos esses pontos e esses planos e essas retas, perdão, elas estão contidos no plano, né? O que a gente chama de plano. São figuras aí que vão estar em um único plano, ok? Bom, pessoal, nós podemos analisar as posições relativas entre uma reta e um plano, e um ponto, perdão. Então, nós temos aqui a nossa reta Rzinho, temos dois pontos, A e B. Note que A, ele está aqui dentro da nossa reta R, está em cima dessa reta. Então, nós dizemos que A pertence a essa reta R. Já B, ele não passa pela nossa reta Rzinho, não toca nessa linha vermelha aqui. Então, ele está fora da nossa reta R. Então, nós dizemos que B não pertence, esse símbolo do E cortado, a R, ok? Nós temos como classificar essas nossas retas. Então, nós dizemos que duas retas, elas são paralelas, temos representados aqui, ó, quando elas não possuem nenhum ponto em comum. Então, elas vão continuar aqui infinitamente, né, seguindo aqui. Essa de baixo também, né, tanto aqui para direita como para esquerda, né, que classifica como retas, mas em nenhum momento elas vão se cruzar. Já as retas concorrentes, elas vão se cruzar, ok? Então, nós temos aqui uma reta que eu vou chamar de Rzinho, outra reta de Szinho, e elas se tocam nesse ponto aqui que eu marquei com o xizinho, no ponto A, ok? Então, quando elas se tocam, a gente chama de retas concorrentes. E mais adiante nós vamos ver que este tocar aqui vai dividir essas retas em semirretas, certo? Daqui de início aqui neste ponto a infinito. E essas aberturas aqui de duas semirretas vão dar para a gente um ângulo, como a gente vai ver posteriormente. Então, vamos entrar no estudo dos ângulos, pessoal. Então, primeiramente, o que é um ângulo? Como eu disse para vocês, um ângulo ele vai ser formado aqui pelo encontro de duas semirretas. Então, aqui nós temos duas semirretas, eu vou chamar de Rzinho e Szinho, elas se encontram aqui no ponto O, o vértice O, né, tratando de polígonos. Então, essa abertura aqui entre as duas retas, a gente chama de ângulo, certo? Então, essa abertura aqui é o ângulo. O ângulo, gente, se a gente medir aqui ou medir aqui em cima, é o mesmo, ok? O que importa é a abertura. A abertura vai ser a mesma para todos os pontos. Como que a gente pode chamar esse ângulo aqui? A gente pode nomear esse ângulo aqui, ó, que eu estou colorindo aqui de vermelho, como o ângulo alfa, uma letra grega qualquer, alfa, beta, gama, etc. Ou com o nome dos vértices, digamos, ou pontos aí do nosso ângulo. Então, nós temos aqui, ó, o vértice O, que é o encontro das duas semirretas. Temos um ponto A na reta R e um ponto B na reta S. Então, a gente pode nomear esse ângulo aqui como sendo o ângulo. A gente começa lá no A, ó, A, O
colocamos um tiozinho, um circunflexo, perdão, na letra O, porque é onde vai sair essa abertura, certo? É o vértice do nosso ângulo. E B, ou ainda B, O, circunflexo no O, perdão, e A. Podemos representar dessas formas, ou com a letra grega, ou dessa forma aqui, ok? Então, o ângulo, gente, que ele mede, nós vamos ter vários valores para o ângulo, né? Um ângulo que mede exatamente 90 graus, ou seja, nós temos aqui uma circunferência, os ângulos vão ser dados nesta circunferência, que é esse círculo que a gente tem aqui, certo? É vazio. Então, os ângulos, eles podem estar aqui, ó, em qualquer lugar da nossa circunferência, tocar em qualquer lugar da nossa circunferência. Em especial, nós vamos ter aí ângulos que vão tocar nessa circunferência em pontos determinados dela, que a gente vai chamar aí de ângulo reto, ângulo raso, ok? Então, o ângulo reto, gente, qual é o ângulo reto? O ângulo reto é aquele ângulo que vai ter uma abertura aqui, ó, de 90 graus. Essa abertura em forma de L. Então, ele sai de B, O, A. E a gente representa ele com um quadradinho. Essa abertura em forma de L representa aqui um ângulo de 90 graus e a gente chama ele de reto. Uma volta completa em torno dessa circunferência mede 360 graus. Seria a volta numa circunferência, certo? A medida de um ângulo, medida de uma circunferência completa. Então, a gente também chama de ângulo raso, agora, um ângulo de 180 graus. Então, a gente soma os ângulos. Se esse pedacinho aqui, né, do primeiro quadrante da nossa circunferência era 90 graus, somando mais 90 graus aqui desse lado aqui, a gente vai ter que esse todo aqui é 180 graus. Tudo bem? Então, esse todo aqui é 180 graus. Toda essa parte aqui de cima. Então, totalizando, a gente tem 180 aqui em cima, mais 180 aqui embaixo, totalizando aí os 360 graus da nossa circunferência completa. Um ângulo, gente, de nome aí A ou B, como está representado aqui, ó, A, O, vértice do nosso ângulo, B. Ele é dito ângulo agudo se ele for menor que 90 graus. Então, lembrando que 90 graus está representado aqui pelo quadradinho, certo? É esse L, abertura em L. Se o ângulo ele tiver aqui dessa reta B em direção aqui à nossa reta dos 90 graus e essa nossa outra semirreta estiver entre isso, né? Esse ângulo estiver entre 0 e 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Já se esse ângulo ele estiver entre 90 graus e 180 graus, que passa aqui reto aqui, a gente chama ele de ângulo obtuso, ou seja, ele é maior que 90 graus, mas é menor que 180 graus. Então, agora vamos falar sobre os ângulos complementares e suplementares. Então, nós vamos dizer que dois ângulos, eles são complementares, se aí a gente tem um ângulo alfa e um ângulo beta, e a soma deles é igual a 90 graus. Então, o que seria isso? Ó? A medida de 90 graus, nós vimos que é o L. Vamos supor que a gente tem aqui uma semirreta que corta aqui. Nós temos aqui um ângulo alfa e aqui um ângulo beta. Quando a gente somar esses dois pedacinhos, a gente vai ter aqui o nosso ângulo reto de 90 graus. E a gente diz que alfa e beta são complementares. Já se dois ângulos de medida alfa e beta, eles são suplementares, nós dizemos que eles são suplementares se a soma deles der 180. Então, 180 é o ângulo raso, né, formado aqui pela nossa linha reta. Então, se em qualquer ponto aqui, ó, se eu tiver o mesmo ângulo alfa, de mesmo tamanho lá de cima, e agora o nosso ângulo beta mede isso tudo aqui,
Quando a gente somar esse ângulo agudo alfa mais esse ângulo obtuso beta, nós vamos ter um ângulo raso de 180 graus. E aí, vamos dizer que alfa e beta são suplementares. Tudo bem? Continuando. Nós vamos ter aqueles ângulos que são opostos pelos vértices. Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? Dois ângulos AOB e COB que possuem o mesmo vértice O, nós dizemos que eles são opostos se seus lados forem pares de semirretas opostas. E esses ângulos opostos pelo vértice, ou OPV, como a gente abrevia, eles vão ter medidas iguais. Então, vamos ver na prática o que é isso. Então, olha aqui, ó. A gente tem aqui, né, retas Rzinho e Szinho. Podemos dizer também semirretas OA, né, e OB. No caso aqui, ó, nós temos os ângulos AOB, formado aqui pela letrinha alfa. Meu lápis está da mesma cor do vídeo, mas está aqui, ó. Esse ângulo é formado pela letrinha alfa. Observe que onde é que nós temos o ponto D é um prolongamento desse ponto B aqui, dessa semirreta onde está inserido o nosso ponto B. E onde está inserido o ponto C também é um prolongamento da semirreta onde está o ponto A. Então, beta, aqui deste lado de cá, ele terá a mesma abertura, o vértice é o mesmo, de alfa. Então, nós vamos dizer que beta é OPV, ou seja, é oposto pelo vértice a alfa. Da mesma forma, aqui a gente vai ter que gama é oposto pelo vértice a θ, ok? Então, gama é OPV a θ. Ou ainda, né, eu escrevi alfa, mas a gente poderia ter escrito, vou escrever aqui, os ângulos beta, que é o ângulo COD, é OPV, oposto pelo vértice, a quem? Ao ângulo alfa, que é o ângulo AOB. Então, é muito importante que vocês acostumem com essas duas notações, ok? Tanto com as letras gregas, tanto quanto com os vértices e pontos aí das nossas semirretas. Nós dizemos, pessoal, que uma bissetriz de um ângulo, nesse caso aqui o ângulo AOB, é uma semirreta OC, essa semirreta aqui do meio, ó, que divide esse ângulo todo AOB em duas partes iguais. Então, nós tínhamos aqui o ângulo de medida, no caso, 2α, certo? A gente dividiu esse ângulo no meio e a bissetriz vai me dar dois ângulos de medidas iguais. Então, iguaizinhas aqui. Tá? A gente poderia passar outra semirreta aqui, que não fosse a bissetriz, que nos ia dar ângulos diferentes. Mas a bissetriz nos dá a garantia que esses dois ângulos, quando a gente dividir esse ângulo maior, nós vamos ter dois ângulos iguais, ok? De mesma medida. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre os triângulos, pessoal. Então, dados três pontos não colineares, ou seja, que eles não pertencem a uma mesma reta, ABC no plano, o triângulo ABC, como foi desenhado aqui abaixo, ó, de vértices A, B e C, e a gente chama esse triângulo pelo nome dos três vértices, ABC, ele é a união dos segmentos de reta AB, como a gente tem aqui, com o segmento de reta BC, com o segmento de reta AC, como está aqui nessa figura. Nós podemos dizer que os triângulos eles são polígonos com três lados, ok? Eles vão ter três lados e, como está representado aqui, três ângulos, ok? A soma, pessoal, dos três ângulos internos de um triângulo, então, se a gente somar aqui, eu vou chamar aqui de alfa, beta e gama. Se a gente somar alfa
mais beta mais gama, isso vai dar pra gente exatamente 180 graus. Sempre 180 graus, ok? Então, isso vai nos ajudar muito na resolução dos exercícios. Nós podemos prolongar esse segmento AB aqui, ó. Aqui eu prolonguei para cima. E eu vou formar este outro ângulo aqui em cima. Esse ângulo, nós vimos que o triângulo tem 3 ângulos internos, né? De medidas aí variadas, vai depender do tipo de triângulo que a gente está tratando. Nós vamos ver logo adiante. E ele também vai externos. Então, quando a gente prolonga o nosso segmento de reta, nós vamos ter aqui um ângulo externo desse nosso triângulo. Da mesma forma, a gente tem um ângulo externo aqui e um ângulo externo aqui. Uma coisa interessante da gente notar é que se a gente prolongar, né, em todos os ângulos, os 2 segmentos de reta, nós vamos ter esse ângulo aqui em cima, ó, que vai ser OPV, então isso aqui nós dissemos que era alfa, né? Aquele ângulo lá de cima, onde a gente prolongou nossas 2 semirretas, ele vai ser um ângulo alfa, de medida alfa. Então, aqui vai ser alfa, aqui também vai ser OPV, porque eles são opostos pelo vértice, o mesmo vértice, e são prolongamentos dos segmentos de reta aqui de baixo. O mesmo acontece aqui, se a gente chamou aqui de beta, aqui também é beta. E aqui, se a gente chamou de gama, aqui também é gama. Se nós chamamos esse ângulo externo aqui de θ, esse aqui também é oposto pelo vértice a θ e vai ter aqui a medida θ também. O mesmo vai acontecer para os outros casos, ok? Então, como que a gente pode classificar os nossos triângulos? Nós vamos dizer que um triângulo ele é equilátero se ele possui os 3 lados iguais, ou seja, então nós representamos aqui ó, com um pauzinho, ok? Nós temos um pauzinho aqui e um pauzinho aqui no lado BC. Como todos têm um pauzinho, isso indica para a gente que os 3 lados têm medida igual, ou seja, a distância aqui de A até C é igual à distância de A até B, que é igual à distância de B até C. Tá faltando aqui, né? Então, isso representa para a gente um triângulo equilátero. E mais ainda, no triângulo equilátero, como ele tem os mesmos lados, os lados medem a mesma medida, os ângulos, eles também terão mesma medida. Então, isso aqui é um pauzinho de ângulo, aqui também e aqui também. Então, os triângulos equiláteros têm os mesmos lados e os mesmos ângulos. Já um triângulo isósceles, ele vai possuir apenas 2 lados de mesma medida, ok? Então, no nosso caso aqui que foi representado, nós temos os lados AB igual a AC, que tem apenas um pauzinho. Já o lado BC tem 2 pauzinhos, então isso representa que ele tem medida diferente. No triângulo isósceles, gente, nós vamos ter que os ângulos aqui do lado que é diferente dos outros, dos demais, ou seja, os ângulos da base, a gente poderia dizer assim, eles têm a mesma medida. Então, nós vamos ter 2 ângulos com a mesma medida. E este ângulo aqui do topo, ele vai ser de medida diferente, ok? Aqui é somente um pauzinho, não ficou tão bem desenhado, mas é isso. Ok, pessoal? Todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles, porque o triângulo isósceles a gente só precisa que ele tenha 2 lados iguais e, por sua vez, aí 2 ângulos iguais. Já um triângulo escaleno é aquele triângulo que não tem nenhum lado igual. Então, se o triângulo não tem nenhum lado igual e nenhum ângulo igual, nós dizemos que esse triângulo é um triângulo escaleno. Um triângulo é retângulo se ele possui um ângulo interno reto. Então, nós vimos que o ângulo reto é aquele que tem abertura em L, que a gente nomeia ele aqui com um quadrado com uma bolinha dentro.
Então, pessoal, se a gente tem um triângulo aqui, onde dois lados formam um ângulo reto, esse triângulo vai ser chamado de ângulo reto. Nós também vamos ter propriedades que valem para este triângulo aqui. Os outros dois ângulos a gente não pode afirmar nada, ok? Eles podem ser muito bem diferentes, não tem problema. Então, aqui a gente tem alguns conceitos importantes para a gente analisar nos triângulos. Então, a mediana de um triângulo, quando a gente quer a reta mediana, então aqui nós temos do lado aqui um triângulo A, B, C. O mesmo eu vou fazer aqui nesse triângulo de baixo. Então, nós temos um triângulo qualquer ABC, ok? Pode ser um triângulo escaleno aí, totalmente diferente. Então, nós dizemos que a mediana é um segmento de reta com origem em um dos vértices, nesse nosso caso aqui do desenho foi no vértice A, que vai até o ponto médio do lado oposto ao vértice. Então, quem é o lado oposto ao vértice A? É o lado BC, ok? A mediana, ela vai dividir, como se aqui fosse o ponto do meio entre BC, ela vai dividir esse nosso segmento BC em duas partes iguais, ok? No caso ali, o segmento BM e o segmento MC. Já a bissetriz, pessoal, vai ser um segmento de reta que também vai sair do vértice, de qualquer um dos vértices, ok, pessoal? Nesse caso aqui eu representei saindo aqui do vértice A. E ele vai, como eu já disse, a bissetriz vai fazer o quê? Dividir o ângulo em dois ângulos iguais. Então, aqui a gente tinha um ângulo BAC, dividimos aí dois ângulos aqui de um pauzinho, ok? O que a gente pode afirmar sobre essas medidas aqui embaixo? BC, né, a gente pode chamar aqui um ponto M, nada, tá, ok? Eles não vão ter mesma medida. Isso só vai acontecer se a gente tiver aqui um triângulo equilátero, ok? A mediatriz de um triângulo. O que é a mediatriz de um triângulo, né? É a reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? É aquela reta que vai ser concorrente aí com dos lados do nosso triângulo e vai formar um ângulo de 90 graus. Isso é uma reta perpendicular. É aquela reta que forma um ângulo de 90 graus. Então, a mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta e que passa pelo ponto médio desse segmento. Então, a gente pode ter aí um triângulo qualquer. Se aqui é o ponto médio do lado aqui BC, nós vamos traçar aqui uma reta bem retinha, a minha não tá tanto. E aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Não necessariamente precisa passar pelo vértice do lado oposto, ok? E a altura do nosso triângulo é o segmento de reta com origem em um dos vértices e é perpendicular ao lado oposto, ok? Então, pessoal, por hoje nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos que nós vimos nessa aula. Apliquem nos exercícios do PET. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Deixa pra gente lá no Instagram. Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Então, até a próxima aula. Um beijo e até breve.